Vários estudos têm mostrado os impactos das mudanças climáticas para a agricultura brasileira e hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sou Maura Campanile e hoje o canal Agroanálises vai falar sobre os impactos das mudanças climáticas para a agricultura brasileira. Para falar sobre isso, nós trouxemos o professor Eduardo Assad, que é pesquisador da Embrapa e professor da Fundação Getúlio Vargas no mestrado em agronegócio. Tudo bom, Assad? Tudo bom. Então tá ótimo. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho o que os estudos têm mostrado em relação à questão dos impactos das mudanças climáticas para a agricultura brasileira e há quanto tempo isso tem sido falado? A gente começou a fazer esses estudos mais ou menos no ano 2000. Né? Começamos então a verificar quais seriam os possíveis impactos que isso traria para a agricultura brasileira. Naquele momento, o primeiro foco nosso, a primeira cultura que a gente olhou com mais detalhe foi o café. E o café começou a apresentar, ele apresenta algumas características que são bastante importantes, que ele aborta a flor quando a temperatura fica muito alta. E uma das características que começaram então a ser identificadas na história do aquecimento global são as ondas de calor. Quando você tem ondas de calor muito fortes, a gente viu isso ano passado, nós vimos isso em vários anos que se passaram. Esse ano, por exemplo, em 2020, nós tivemos um verão brando, mas nos últimos 5 anos não foi brando não, foi muito calor, né? E a história um pouco das mudanças climáticas, do aquecimento global principalmente, começou a ter relevância quando morreram 14 mil idosos na França por conta de ondas de calor. Quando a gente bota isso na agricultura, vamos transpor isso para a agricultura, a gente começa a ver quais são as plantas que sofrem esse efeito, né? Uma delas então foi o café, ele aborta a flor e ao abortar a flor compromete a produção. E isso a gente andou mostrando, olha, tem coisas acontecendo, fomos nos produtores, aí tinha 2, 3, 4 floradas, né? Porque você tinha todas essas ondas que vinham, dava flor, perdia a flor, né? Depois, mais tarde, a gente aprofundando um pouco o estudo, a gente começou a ver que essas ondas de calor atingiam também os suínos, né? As porcas que estavam gestantes, elas abortavam também os seus filhotes, as vacas leiteiras reduziam a produção de leite e os pintinhos de um dia morriam todos, né? Com temperatura acima de 34 graus no dia. E mais recentemente, o ano passado, eu tive notícia, e a gente recebeu vídeos e reportagens, que na Argentina, na fronteira do Brasil com a Argentina, foram registrados os primeiros óbitos com boi. Né? Os bovinos, vários morreram por conta de onda de calor. Então tudo começou um pouco com esse objetivo. Obviamente que depois a gente começou a ver, não, mas se sobe a temperatura, vai acontecer alguma coisa com a evapotranspiração, eu vou perder água, vai evapotranspirar com vai ser mais forte essa evapotranspiração, eu vou ter deficiência hídrica, aí vai comprometer a produção. Quando chegou em 2007, nós soltamos um trabalho no congresso da ABAG, e esse trabalho mostrava então quais seriam os impactos do aquecimento global na agricultura brasileira. E a gente falou então, com uma certa ousadia, né, qual que seria o novo mapa, né, a nova geografia da agricultura brasileira. Haveria deslocamento de culturas, essas coisas poderiam acontecer. E aí começamos a ver que certas culturas seriam muito atingidas, como por exemplo a soja, milho, café, um pouco nessa ordem. O café ia subir o morro, podia descer, na região onde produz hoje, ele teria que buscar áreas mais altas, com temperaturas mais amenas, e poderia voltar aí para o sul do Brasil. Voltar a ser cultivado. Regiões que hoje produzem vão diminuir a produção. A gente conseguiu constatar também que entre 1990
e 2010, o estado de São Paulo perdeu 200 mil hectares de café e ficou concentrado então na Mogiana, na região da Mogiana, que é uma região produtora. O sul de Minas também, as regiões produtoras, sul de Minas e de São Paulo, continuam sendo produtoras. Aquelas regiões de fronteira que foram deixando de ser produtoras porque tinha perda muito alta. Tá? Então, pelos modelos, a gente conseguiu ver que ele poderia ir para o sul do Brasil, voltar ao sul do Brasil. O modelo está lá, está dizendo que isso é possível. Naquele ano, então, nós fizemos alguns cenários. Um cenário mais pessimista, onde você tem alta emissão de gás de efeito estufa, e um cenário mais otimista, que é menos emissão de gás de efeito estufa. E calculamos, então, as perdas que poderiam acontecer. Nessas perdas, nós chegamos a um número estimado de 5 bilhões de reais no ano de 2020 na região sul do Brasil. E, por acaso, esse ano, na região sul, especificamente no Rio Grande do Sul, perdeu-se 7 bilhões de reais com seca. É isso que eu ia falar, porque não é só a onda de calor, não. Né? Você tem tido problemas hídricos, né? De pouca chuva num lugar, muita chuva no outro, então, chuvas atrasando. Chuva atrasando. Então, quer dizer, a gente está mostrando que essas coisas todas estão acontecendo. O que é incrível é que 13 anos atrás a gente falou assim, olha, isso aqui pode acontecer se a gente não fizer nada. Tá? Então é preciso, primeiro você faz o estudo de vulnerabilidade, onde que está vulnerável, e depois você faz os estudos de solução para isso. Como é que você faz a mitigação disso? Mas é importante saber que não é só a história do acertei no meu cenário. Eu fico até meio preocupado em ter acertado, porque é complicado isso, né? Isso mostra que a gente não tomou as providências necessárias para evitar. Mas o leque de culturas que começaram também a ser atingidas aumentou. Então a laranja entrou na brincadeira, começou -se a perder muito com laranja. Feijão, começou-se a perder com feijão. E aí alguns aspectos importantes de melhoramento genético. O feijão foi a primeira cultura que foi feita com o pessoal do Iapar. Andou desenvolvendo algumas espécies, né, onde o melhoramento genético deu a elas mais tolerância a alta temperatura. Né? E aí diminuiu um pouco essas perdas. Nós já temos isso com soja também, onde se diminui essas perdas. Mas o importante é que o setor privado está preocupado com isso. Né? Então você tem lá grupos que mexem com reflorestamento, com citricultura, com tabaco, todo mundo está dizendo, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Como é que será o comportamento da minha lavoura no futuro? O que vai acontecer com isso em termos de perda de produção, dificuldade de produção, produtividade e doenças? Né? Doenças nós ainda temos muito pouca informação, mas a gente conseguiu mostrar, olha, a deficiência hídrica vai aumentar, principalmente na região centro-oeste do Brasil. No sul do Brasil nós não vamos ter essa deficiência hídrica tão acentuada, vai ser mantida um pouco a oferta de água, porém você pode ter veranicos mais intensos, que foi o que aconteceu esse ano no Rio Grande do Sul e aconteceu o ano passado no Paraná, causando perdas muito importantes nesses dois países, nesses dois estados. Os estados mais atingidos por essa, principalmente com soja, né, que serão mais atingidos, são o sul do Mato Grosso do Sul, o oeste do Paraná e o Rio Grande do Sul. Tá? Agora, tudo isso a gente consegue evitar. Tá? A gente consegue evitar. O que precisa ser feito para evitar? Você tem que melhorar as suas práticas, boas práticas agrícolas de manejo e conservação de solo e água. E aí aparece uma política brasileira que já existe aí há 10 anos, que é a política de baixa emissão, a agricultura de baixa emissão de carbono, onde você tem práticas como recuperação de pastagens, integração lavoura-pecuária, florestas, plantio direto, que mantém a água no solo. Elas são práticas de muito boa eficiência em termos de conservação de solo e água. Se a gente conseguir fazer isso, a gente minimiza o impacto dos efeitos da alta temperatura e da deficiência hídrica na queda de produção. A gente percebeu que em muitas dessas regiões isso não foi feito. Tá? Então, se fizer, perde menos. Se não fizer, perde mais. Né? E essas adaptações, né, elas estão tendo incentivo? Você diz que tem alguns setores que estão preocupados.
Tem alguns setores que estão efetivamente trabalhando mais para minimizar esses efeitos? Tem. A gente tem visto aí, principalmente no setor florestal, o pessoal tem trabalhado muito, tem buscado entender o que está acontecendo para não comprometer a sua produção. Por que isso? Porque as plantas, as fábricas que eles colocam, que eles desenvolvem e implementam, são enormes e são muito caras. Então ele não pode errar, né? Se ele errar, ele vai perder muito dinheiro. Então ele quer saber, olha, eu produzo muito nessa região aqui, daqui 10 anos eu vou continuar produzindo muito? Eu vou ter que deslocar a minha produção e consequentemente, deslocar a minha fábrica, né? Imagina você uma região como a região da Fundecitrus ali em Araraquara, Matão, aquele pessoal, que tem fábricas imensas. O Brasil é o segundo maior exportador de suco de laranja do mundo. Cada 5 copos de suco de laranja que você bebe no mundo, um é brasileiro, tá? Então, se aquilo for atingido por problemas de abortamento de flor em laranja, como é que você vai fazer para continuar produzindo? Então, esses grupos estão preocupados e estão tentando investir em sistemas que mantenham a produção, tá? Sistemas de produção que mantenham essa produção e que evite perder laranja. Esse ano, por exemplo, aconteceu no mês de setembro, em muitos dos laranjais, inclusive no da Embrapa, a laranja, se apertava ela, ficava, né? Tão xoxa que ela estava no mês de setembro. Ao mesmo tempo também nós tivemos várias chuvas muito fortes que aconteceram em Minas Gerais. Eu tenho algumas fotos que mostram uma chuva de granizo imensa numa região em Minas Gerais, Paraguaçu de Minas, que parece assim, que você está na Suíça, tudo branco. Então, uma coisa impressionante. O mesmo tamanho de granizo da chuva que caiu na Austrália depois daqueles incêndios. Então você está tendo sinais muito fortes de que isso está acontecendo. Como é que resolve? Então você começa a buscar então essas soluções. A primeira delas são esses sistemas que têm mais conservação, que você mantém a conservação de solo e água, e aí você evita o efeito nefasto da alta deficiência hídrica. Então você mantém as plantas produzindo. Outro exemplo importante é esse que eu já te disse, do feijão, onde você faz o melhoramento genético e busca plantas que são mais tolerantes a altas temperaturas. Então já tem isso no feijão, já tem isso na soja, para poucas cultivares, mas já existe isso. No caso da pecuária, o Brasil tem aí uma raça que foi introduzida há uns 15 anos atrás, que chama Senepol, e essa raça já tem no seu DNA um gene que é tolerante a alta temperatura. Acho que, se não me engano, chama SLIC. Esse gene, então, permite que esse animal suporte temperaturas até 2 graus acima da média. Então é muito interessante quando você vai num criatório, você vê os bois todos na sombra e o Senepol no sol sem nenhum problema. Então ele suporta mais essas ondas de calor. Pode ser que venha daí uma possibilidade de melhoramento genético onde você capture essa característica. Também no Nordeste brasileiro, a Embrapa já andou desenvolvendo, junto com o pessoal lá do Piauí, o boi curraleiro, misturando esse boi, que é bem rústico, com outras raças, dando a eles essa capacidade de tolerância a altas temperaturas. Isso tem acontecido e tem trazido para a gente boas condições de suportar isso. Mas isso tem que ser difundido, as pessoas precisam entender que está esquentando. O que eu queria perguntar é isso. Qual que é, né? Você diz assim, tem alguns setores que estão preocupados e grande parte que não está muito preocupada, porque você diz que, né, a agricultura de baixo carbono nem foi implantada, é 1% só que representa, é muito pouco. E existe um limite também para a adaptação se não houver a mitigação. Quer dizer, a participação da agricultura, qual é o limite? Porque as pessoas estão esperando para se adaptar quando necessário, mas existe um turning point aí, né? Não tem que nós já estamos falando isso há 17 anos. Sim. Então, assim, de se esperar a catástrofe para poder resolver, não vai dar certo. Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer, por exemplo, você deu um bom exemplo. A agricultura de baixa emissão de carbono, quando ela começou em 2010, ninguém aderiu, a adesão foi muito pequena. De lá para cá, essa coisa começou
a ter mais adesão. Hoje nós estamos beirando aí 12 milhões, 13 milhões de hectares que já estão fazendo essas práticas, mas ainda é muito pouco, perto do que representa a agricultura brasileira. Só de pasto nós estamos falando de 170 milhões de hectares, que a gente precisa adotar essas práticas, né? Mas o que está acontecendo no momento é o tal do carbono está começando a ter preço. Certo. E a agricultura de baixa emissão de carbono, ela tem como sua principal característica, que é se você fizer essas práticas, você vai ter mais carbono no solo. E isso vale dinheiro. Então a gente desenvolveu, junto com vários grupos, sistemas de monitoramento, de relato e validação, para medir esse carbono e dizer, ó, esse sujeito aqui adotou essa prática, tem 3 anos e ele está sequestrando aí em torno de 1,5 tonelada de carbono por hectare ano. Tá? Então eu estou tirando o carbono da atmosfera. E ao fazer isso eu estou limpando a atmosfera e estou evitando que a temperatura, ou estou ajudando para que a temperatura não suba, né? Isso no caso do pasto. Quando você faz pasto, lavoura e árvore, então é muito maior, né? Porque a árvore, 40% de uma árvore é carbono. Então você põe lá 1.600 árvores por hectare, você faz as continhas bonitinhas, você vai ver, isso aqui está fixando, está imobilizado, o carbono está imobilizado ali. Então agora o que está se buscando é criar mecanismos de compensação para quem faz isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da aplicação dessas tecnologias e as vantagens que ela tem. Você estava falando sobre a questão do carbono, mas também que você tem outras vantagens na produção. Então, a primeira vantagem desse tipo de tecnologia é que a gente chama de mitigação, né? Você deixa de emitir gases de efeito estufa e você passa a fixar carbono no solo ou nas árvores. E isso passa a ter preço. Hoje já tem preço, é um mercado que está crescendo nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, e aqui no Brasil a tendência é que isso cresça também. Por isso que a adesão à agricultura de baixa emissão de carbono está aumentando. Tá? Então a gente espera que no futuro muito mais agricultores possam aderir a isso, tendo como vantagem ou na sua planilha de renda o carbono que está ali. Essa é a primeira coisa. Quem que compra esse carbono? Por enquanto você tem um mercado, e esse mercado não é um mercado de compra e venda. Está aqui um saco de carbono, você me paga tanto. Não. Você vai ter vantagens. O seu produto, ao ser produzido com práticas que mitigam, ele passa a ter uma certificação. E recebendo essa certificação, ele tem um valor agregado no seu preço. Tá? Por enquanto é isso. Outra coisa também importante é que se você fizer essas práticas, você tem financiamentos externos, ou pode ser até financiamentos internos, por exemplo, a ABC é um financiamento totalmente brasileiro, e nesses financiamentos você tem o que a gente chama das finanças verdes, tá? São os green bonds. Então, estão uma série de investidores internacionais que vêm aqui e colocam dinheiro nessas práticas, a juros baixos, e você pode então desenvolver essa prática. Nós estamos aprendendo. Esse ano o Ministério da Agricultura puxou para si a liderança dessa coisa, junto com grupos estrangeiros que sabem fazer isso. Nós estamos aprendendo para saber como é que isso vai funcionar. Tá? Isso é muito importante, mas não é mais aquela ideia que vinha antes do mecanismo de desenvolvimento limpo. Eu fechava um sistema, diminuía a emissão de metano, por exemplo, de um lixão, era um sistema, e dizia, pronto, estou reduzindo tanto de emissão de metano. Mas isso é uma coisa pequena, perto de uma agricultura, onde você tem uma alta variabilidade de emissão no espaço. Por isso que esses mecanismos de medição, validação e relato são muito importantes. Você só recebe a certificação se essas coisas forem feitas, senão você não recebe. Então, por enquanto, está indo nesse caminho aí. Alguns países já estão bem mais avançados. Os Estados Unidos está bem mais avançado, chegando a pôr preço nisso, algo próximo de $10 a tonelada de carbono. Nós vamos chegar lá, estamos chegando lá. Mas isso mudou um pouco a ideia. Mas é importante que as pessoas saibam que não é essa história que eu tenho uma mercadoria aqui, 1 quilo de carbono, você vai me dar 1 tonelada de carbono, você vai me dar $10. Não vai funcionar assim. Isso vai funcionar indiretamente com
valoração do seu produto e dependendo da forma como você fizer, sim, será pago, desde que você consiga validar tudo isso e mostrar como é que funciona. Agora, essas tecnologias também, elas têm vantagens agregadas que aumentam a produtividade, né? Isso sim. Também ajuda também a que quem investe nisso está tendo vantagem. Sem dúvida. Por exemplo, no caso da pecuária, o boi emite, sim, o boi emite muito, ele emite em torno de 1.700 quilos de CO2 equivalente por ano, tá? Mas se ele estiver sendo produzido em cima de uma placa de concreto, ele emite. Mas como ele é produzido em cima de pasto, e pasto é verde, pasto faz fotossíntese, então a fotossíntese, por conta desse mecanismo, retira carbono da atmosfera e põe no solo. Se o pasto é ruim, ele emite. Se o pasto é bom, ele põe no solo. Quando você faz o balanço entre o que o boi emite e o que o pasto põe no solo, o balanço é positivo. A gente retira mais do que emite. E aí você começa a fazer as contas de quantos bois eu posso colocar para que esse balanço seja zero. E nessa brincadeira, a nossa produtividade, ela dobra. Tá? Ela simplesmente dobra se a gente fizer isso para todos os pastos brasileiros. E a gente tem visto que em muitos casos a gente saiu de uma produtividade baixa para uma produtividade alta. Não é muito correto, mas se você traduzir isso em taxa de lotação, quantos bois eu ponho por hectare, a gente já saiu de 0,7, 0,8 para 1,2. Isso é muito bom, significa que está tendo um aumento de produtividade. Agora nós temos que transformar isso em quilo de carne por hectare, tá? Como é que está esse incremento em termos de quilo de carne por hectare? Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem na pecuária é que ao fazer isso, você reduz o tempo de abate do animal, que antes era feito em 4 anos, 5 anos, hoje nós estamos chegando a 2 anos. E ao fazer isso, você diminui a quantidade de CO2 equivalente que você está emitindo, né? O metano que está sendo emitido vai ser simplesmente a metade do que era emitido no passado, tá? E você atinge o boi com o mesmo peso. Então isso tudo tem ajudado bastante. E onde que entram esses mecanismos de mitigação e também de adaptação? É que ao colocar árvore no pasto, o boi se sente melhor. Então é a história da ambiência animal. Então você não perde peso, em alguns casos, inclusive, já medidos lá pelo pessoal da Embrapa em Sinop, o boi ganha peso, tá? Então na seca e no calor ele ganha peso por conta de não ter estresse térmico na sua produção. Certo. E agora, tudo isso, né, além da prática da integração com floresta plantada, você tem também a questão do desmatamento, né? Porque essas tecnologias, elas minoram a necessidade de você desmatar, aumentar a área, né? Claro. Desmatar não pode, mas assim, as pessoas para aumentar a área estão desmatando. Então eu queria saber como é que fica isso diante, né, dos índices que têm aumentado de desmatamento, o que a agricultura de baixo carbono pode colaborar para essa questão, que é uma questão fundamental para a adaptação à mudança climática. Adaptação e mitigação. Claro, mas vamos lá. Primeira coisa. Na situação que o Brasil está hoje, nós não precisamos desmatar nenhum hectare para dobrar a nossa produção agrícola. A intensificação agrícola é tão grande e a intensificação produtiva é tão grande que a gente não precisa mais desmatar. É errado, é falso esse discurso que para aumentar a produção tem que aumentar a área. É falso. Quem usa isso, usa esse discurso com o intuito de fazer especulação imobiliária no campo, e o que leva, obviamente, ao desmatamento em regiões que não podem ser desmatadas. Não precisa, a gente afirma isso e não é de hoje não, tem muito tempo que a gente afirma isso. Quando eu comecei a trabalhar, alguns anos atrás, já vai tempo, né, a soja produzia 2 toneladas por hectare. Tá? Hoje ela está produzindo, 30 anos depois, ela está produzindo algo próximo de 4 toneladas por hectare. A gente dobrou a produtividade da soja. O milho era uma vergonha. Hoje nós estamos produzindo 6, 7 toneladas por hectare. A mesma coisa com feijão. E não atingimos o patamar. Então não precisa desmatar para aumentar a produção agrícola. Né? Essa história a gente tem que pensar com um pouquinho mais de inteligência. Né? Vamos guardar esse material genético que nós temos nas florestas nativas como sendo uma grande poupança que nós temos de genes
Porque a gente nem estudou isso direito, a gente não sabe nem o que esses genes podem nos proporcionar em termos de descoberta. Por exemplo, descobriram aí que o açaí era uma coisa boa, hoje você tem uma lojinha de açaí em qualquer lugar do mundo. O kiwi também foi uma plantinha que descobriram, um fruto que descobriram que era feio, ninguém gostava daquilo, parecia esterco de cavalo. Hoje está aí o kiwi em tudo quanto é supermercado. Isso tudo veio da biodiversidade. Isso não veio, sabe, eu digo para as pessoas, o trigo não apareceu plantado em linha, sabe, ele veio da biodiversidade. A gente então não sabe direito o que nós temos, a gente precisa estudar melhor essa biodiversidade e para isso é importante que a gente não desmate, para preservar um dos maiores tesouros que o Brasil tem, que é a sua imensa biodiversidade. Agora, um outro aspecto importante é que ao desmatar, você, primeiro, emite uma quantidade enorme de gás de efeito estufa, CO2. E você começa a alterar o ciclo hidrológico. Nesse sentido, o Cerrado brasileiro, por exemplo, precisa da chuva da Amazônia. Quando você desmata, você começa a alterar esse ciclo hidrológico e você começa a fazer uma bagunça nesse fornecimento de água da chuva. 95% da agricultura brasileira é agricultura de sequeiro, aquela agricultura que depende da chuva. Se você altera o ciclo hidrológico, produzir começa a ficar difícil. Tá? Então, quanto mais você desmatar a Amazônia, mais vai faltar água no Cerrado, ou mais você vai alterar o ciclo no Cerrado. Esse ano, por exemplo, a gente viu deslocar um mês o ciclo hidrológico, né? Parou, atrasou o plantio um mês. Ah, não, mas isso é normal, acontece. Tá, é normal, tá, tudo bem, vamos aceitar o argumento que é normal. Só que ao atrasar um mês o ciclo hidrológico, no início da chuva, eu perco na safrinha. Entendeu? Então eu vou colher essa soja. E a chance de eu colher soja com chuva é muito grande, que é mais ou menos o que está acontecendo esse ano. Está sendo uma certa dificuldade em algumas regiões de colher soja. Mato Grosso não, Mato Grosso do Sul também não, Goiás um pouco, mas você está tendo muita chuva na colheita, tá? Isso é ruim. Tá certo? Outra coisa importante, que ao você desmatar e você provocar essa alteração nesse ciclo, você passa a ter veranicos mais intensos. E aí você passa a ter períodos de seca durante o período chuvoso. Aí a planta morre, você tem perda, ou você perde muito produtividade. Então as coisas estão todas ligadas. Se eu desmato com o discurso de que vou aumentar a produção, é um discurso que não vale, porque eu não preciso fazer isso. Primeira coisa. Mas se eu desmato, eu passo a ter um problema sério de oferta de água e isso vai alterando o meu ciclo hidrológico e ao longo do tempo eu vou reduzindo a oferta de água. Então a gente está se condenando a longo prazo fazendo isso. Por isso que a gente discute muito e defende com certa veemência que a gente não precisa desmatar e que se a gente fizer isso nós vamos aumentar a emissão de gás de efeito estufa, a temperatura vai subir mais rápido e vai faltar água. Quer dizer, então que a gente tem que fazer as coisas para adaptação, mas pensando que sem você lutar também para mitigar e para evitar que aumente as emissões, a conta vai ser mais difícil. Não vai fechar, não vai fechar. E isso, agora o Brasil tem dado um certo exemplo, né? Bastante exemplo na agricultura nesse sentido. Tudo que a gente prometeu que ia fazer em Copenhague, a gente conseguiu fazer com a agricultura ABC, tá? Reduzir a emissão de tantos milhões de toneladas de CO2 só com a agricultura ABC. E contabilizou muito pouco o efeito do reflorestamento, tá? Isso significa que nós temos uma agricultura de qualidade. Quem faz direito está fazendo com qualidade, tá? Está fazendo um bom trabalho e está conseguindo produzir bem. Né? Tecnologia e como fazer a gente tem. Tem. Outra coisa também, a gente generaliza muito, né? Não, os pecuaristas da Amazônia... Não, peraí, não é bem assim. 15%, o número é 15% dos produtores da Amazônia que são responsáveis por esse estrago todo aí. Né? Então os outros 85% estão fazendo tudo direitinho. Então a gente tem que chegar, qual é o foco que nós temos que ter? Esses 15%. No passado, no ano 2005, 2006, o governo conseguiu fazer isso. Ele identificou os municípios que mais desmatavam, aplicou regras de comando e controle muito sérias e embargou. Não recebe dinheiro enquanto não reduzir o desmatamento. Eles foram fazendo
práticas, e tinha metas inclusive, foram fazendo práticas de redução do desmatamento. Hoje nós temos um desses municípios hoje que é emblema em termos de agricultura sustentável e agroambiental, que é Paragominas. O cara era um dos piores municípios que existia no Brasil naquela época, desmatava bastante. Hoje não é mais, hoje é um emblema. Tá? Outros também partiram para isso, mas o que nós estamos vendo mais recentemente é uma retomada desse desmatamento que não faz bem para a imagem do Brasil e nem para a agricultura brasileira. Tá ótimo, muito obrigada. Tá bom. Se você gostou da entrevista, comente, compartilhe, mande suas sugestões.